número de imagens formadas por dois espelhos. Antes de eu explicar para vocês como que a gente vai, como que é esse conteúdo, né? Eu vou falar para vocês sobre um exemplo do nosso cotidiano, mas para vocês terem uma noção de comparação, tá? Geralmente em banheiro de shopping, sempre tem espelhos por toda a parte, tá? E muito comum é ter um espelho na nossa frente e atrás, tá? E quando a gente olha para esse espelho, nós conseguimos ver a nossa imagem infinitas vezes, tá? No caso, a gente consegue ver a nossa imagem, ok? E isso, a explicação desse fenômeno acontece devido a esse conteúdo, tá? Número de imagens formadas por dois espelhos. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Vamos considerar esse espelho é 1 e esse segundo espelho é 2. Tá? E como vocês podem ver, eles formam um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares entre si. Então, vamos colocar um objeto entre esses dois espelhos. É aqui, vamos chamar de P, tá? Dentro do espelho 1, vai se criar uma imagem. E dentro do espelho 2, vai se criar uma outra imagem. Então, se nós formos esse objeto, se a gente olhar para qualquer um desses dois espelhos, a gente vai conseguir ver a nossa imagem, tá? E outra coisa, a partir dessas duas imagens formadas, nós vamos ter essa terceira imagem, que vai ser bem no centro do espelho, tá? E o que a gente pode tirar disso? Que quando dois espelhos formarem um ângulo de 90 graus, haverá três imagens formadas. E como que a gente vai calcular isso? Vou mostrar para vocês como que a gente pode calcular a partir dessa equação abaixo. N, que é o número de imagens formadas, é igual a 360 dividido por alfa, onde alfa é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Então, vamos lá. Calculando o número de imagens formadas por dois espelhos perpendiculares entre si. Então, perpendiculares, vocês já sabem que é um ângulo de 90 graus. Então, no lugar do alfa, nós vamos colocar 90. Agora, a gente vai resolver essa fração. 360 dividido por 90 é igual a 4. 4 menos 1 é igual a 3, ou seja, a partir dessa equação, a gente conseguiu calcular o número de imagens formadas através de um ângulo de 90 graus, né, entre dois espelhos. Ok? Então, facilmente, através dessa equação, a gente consegue calcular o número de imagens ou, se for o caso, o ângulo formado entre dois espelhos, tá, pessoal? Agora, vamos ver, aqui no caso, 3 imagens que eu separei para vocês, e vamos ver como que é feita a formação da imagem. Como vocês podem ver, aqui no meio nós temos o espelho plano, tá? A gente está considerando um espelho, e tem uma pessoa olhando para esse espelho. O que está acontecendo? Do olho da pessoa até o espelho, nós temos um raio, tá? E ela está conseguindo observar o objeto, que está bem no mesmo lado que ela, como se fosse o lado esquerdo do espelho, tá? E ela consegue observar a imagem no interior do espelho. Então, aí a gente já consegue observar que é o seguinte, quando ela consegue ver a imagem, a gente chama essa imagem de imagem virtual, ou seja, está dentro do espelho. E o objeto está fora do espelho, então a gente fala que é um objeto real. Real, fora do espelho, virtual, dentro do espelho, tá bom? E aí também a gente pode reparar o seguinte, que a linha que vai até a imagem virtual, como vocês podem ver, ela está pontilhada. Então, isso significa que são raios prolongados, tá? Então, sempre que você pegar uma questão que tiver linha pontilhada, vocês já sabem que é o prolongamento de um raio. E do outro lado, como vocês podem ver, o objeto real, tá? A linha que liga o objeto real até o espelho está toda preenchida. Então, a gente fala que é, no caso, o raio, tá bom? Então, vamos lá para as nossas, aqui, ponto objeto ou ponto imagem, justamente a explicação que eu fiz através da imagem, eu vou mostrar para vocês agora por escrito. Quem é que cruza? Então, vamos lá. Os raios que vão para o sistema, a gente fala que é o ponto objeto, ou seja, vai ser do objeto. Então, aqui, como vocês podem ver, olha, o objeto real, tá? Tem uma setinha bem na linha que vai até o espelho, então isso significa que vai para o espelho, tá bom? Então, aqui, olha, vai para o espelho, vai para o sistema, tá? Então, é o objeto. E raios que vêm do sistema significa que é imagem, tá bom? Então, tem essa diferença.
quem cruza. Os raios próprios é o real, que é dessa forma quando é todo preenchido, como eu já havia dito para vocês. E os raios prolongados, que são os pontilhados, a gente fala que é virtual, ou seja, está dentro do espelho, tá? E por último, se não houver cruzamento de raios, isso significa que a imagem será formada no infinito, tá bom? Então a gente vai falar que é imprópria, ok? Vai ser dessa forma, tá, pessoal? Então, é isso. A aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Tá bom, pessoal? Beijinhos!